Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós havíamos falado lá na aula passada a respeito das condições de habitação em São Francisco do Conde. O que nós fizemos então? Nós trouxemos para você alguns indicadores aí a respeito da condição de habitação, mas também de saneamento básico do município. Lembrando sempre que quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos nos referindo a 3 elementos fundamentais, né? A água potável, encanada, portanto tratada e distribuída, o esgotamento sanitário e o lixo urbano, que devem ser recolhidos e tratados. Portanto, no caso do lixo urbano, o controle de efluentes, né, do gás metano e do chorume, e por um outro lado, nós vamos observar também a necessidade da reciclagem e da reutilização. Nós vamos observar também que no caso do esgotamento sanitário, nós também estamos falando lá a respeito da coleta e do tratamento. E nesse caso, basicamente controlando aí os efluentes que podem ser poluentes para o meio ambiente. Bacana? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa primeira tabela. Na nossa primeira tabela, nós temos alguns indicadores aqui a respeito de habitação em São Francisco do Conde. Lembrando, né, que esses dados, todos eles, são dados aí que foram obtidos junto ao IBGE e, portanto, são dados oficiais. O primeiro dado interessante aqui é o percentual da população em domicílio com água encanada. Observe você que no ano de 1991, 31,88% dos municípios tinham água tratada e encanada. Esse número, repetido agora para o ano de 2010, aumentou para 93,56%, o que significa dizer que a cobertura de água tratada, encanada e distribuída chegou a quase totalidade da população. Por um outro lado, eu tenho o percentual da população com energia elétrica. Observe aí que no ano de 91, esses números estavam em torno de 83%, enquanto que no ano de 2010, último dado, né, verificado na cidade com o censo, nós vamos poder observar que essa cobertura já chega a 98,98%. Andando um pouquinho mais para frente, percentual da população em domicílios com coleta de lixo. Uma observação importante é que essa coleta só é realizada para a população urbana. E lembrando que coleta não significa tratamento, o que significa dizer que não há necessariamente controle de efluentes, né, como o chorume e o gás metano, e também não há projetos de reciclagem e reutilização, pelo menos colocados aqui na pesquisa. Então lá, em 1991, 41,68% dos domicílios eram abastecidos com coleta de lixo. Esse número chegou a 97% em 2010. O que nós estamos observando, então, é que tanto sob o ponto de vista da coleta de lixo, da energia elétrica e da água encanada, São Francisco do Conde praticamente se enquadra dentro daquilo que nós chamamos de universalização dos serviços. Ou seja, a maioria da cidade é plenamente atendida por esses indicadores. Dito isso, né, a gente precisa, então, analisar as condições da moradia em São Francisco do Conde. Nós sabemos que o Brasil tem um déficit habitacional, lembrando que déficit é uma palavra que significa resultado negativo. Se nós estamos falando de déficit habitacional, nós estamos falando de uma falta de moradias. No Brasil como um todo, esse déficit chega em aproximadamente 5,6 milhões de moradias. Logo, se eu multiplicar cada unidade habitacional por marido, mulher e 2 filhos, o Brasil tem um déficit de mais de 21 milhões, né, de moradias, de pessoas que precisam ser atendidas por essas moradias. E aí, o IBGE faz uma classificação para São Francisco do Conde para a gente poder analisar os números. Essa classificação vai definir, por exemplo, o seguinte, né?
Será considerada uma casa, né, de tijolo, tudo bem? Aquela, né, que inclusive com adobe, adobão ou semelhantes, ou bloco semelhante a tijolo, preparado com argila crua e secada. A segunda opção é madeira, a terceira é a taipa, que é o revestimento, né, completamente de reboco ou embolso, cuja primeira camada de argamassa, taipa sem qualquer tipo de revestimento, material impróprio como material reaproveitado, né? Como papelão, plástico, lona, palha, flandre e por aí vai. Finalmente, outros materiais, como pedra, concreto, a pesquisa, então, vai dividir a população de acordo com esses critérios. E os números, pessoal, são o seguinte, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está lá a condição do município. Nós temos aqui São Francisco do Conde, tudo bem? E aí nós vamos poder observar a quantidade de famílias cadastradas, né, pelo sistema do governo e os percentuais, né, de domicílios que estão, por exemplo, numa condição de madeira. Quando nós olhamos, né, para a condição, né, de tijolo, ou seja, a casa que é feita com bloco de tijolo e com cimento, a gente vai poder observar que São Francisco do Conde, que está aqui em vermelho, né, hoje tem 92,51% dos domicílios que se enquadra nessa condição, que seria a condição mais adequada. Observe, então, que a média em São Francisco do Conde é acima da média nacional. A média nacional, né, está abaixo daquela observada no município. E essa inversão, ela vai acontecer, né, mais ou menos a partir da década de 1990. Quando nós olhamos, né, o percentual de domicílios, né, feitos em madeira, observe que apenas 0,83% dos municípios de São Francisco do Conde está nessa condição, portanto, abaixo da média nacional, o que mostra que as condições de habitação do município... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da super aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha. Garanto para você, se você assistir às 13 aulas completas do professor Alex Mendes, e se você fizer o concurso da Prefeitura São Francisco do Conde, você pode ter certeza que os conhecimentos gerais você vai gabaritar na prova, tá certo? Se você quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, quer fazer o nosso curso completo, acesse o site lacconcurso.com.br, que lá nós temos esse curso online. E olha só, pode ter certeza, o melhor custo-benefício, apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo, meus amigos? Ah, outra coisa, se você quer baixar o material de apoio, essa videoaula que você acabou de assistir do professor Alex, vai lá no site também, clique lá em documentos, que você vai ter esse material de apoio gratuitamente, cortesia do LAC Concurso. Um forte abraço e espero você. Tchau, tchau.